Você já reparou que o silêncio assusta mais do que o barulho? Vivemos cercados por sons, notificações, conversas e prazos, mas o verdadeiro ruído não vem de fora. Ele nasce dentro da mente. É aquele zumbido constante de pensamentos inconclusos, de metas inacabadas, de culpas por não ter feito o suficiente. O mais curioso é que quanto mais tentamos calar esse ruído com produtividade e distrações, mais ele cresce. Antes de continuar, aproveita e deixa o like, se inscreve e comenta o que mais te distrai hoje. Porque talvez a resposta esteja prestes a mudar a forma como você enxerga a sua própria mente. A verdade é simples e, ao mesmo tempo, desconcertante. Não é o mundo que te distrai, é a tua mente tentando te proteger de si mesma. Cada vez que você abre o celular sem pensar, procrastina um projeto importante ou decide descansar um pouco antes de começar, a mente está apenas evitando o desconforto do crescimento. O cérebro humano foi moldado para buscar conforto, não propósito. Ele quer segurança, não significado. Por isso, quando você tenta mudar, ele reage como um corpo ferido, com resistência. Mas o que exatamente é essa resistência? É aquela força invisível que surge sempre que você tenta agir em direção a algo que importa. Steven Pressfield chamou isso de o inimigo interno, o sabotador silencioso que sussurra que você ainda não está pronto, que amanhã será melhor, que precisa só de mais um vídeo motivacional. Só que amanhã vira ontem e o ciclo recomeça. Na filosofia oriental, essa luta tem outro nome: a mente macaco. O Buda dizia que a mente salta de galho em galho, incapaz de permanecer onde está. Essa agitação constante é o que nos impede de mergulhar no presente. Queremos mudar de vida, mas não suportamos o vazio entre um pensamento e outro. Fugimos do tédio como se ele fosse perigoso, mas é justamente nele que a clareza começa a nascer. Pense por um momento. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio por completo? Sem música, sem tela, sem a necessidade de preencher o ar? Talvez o medo do silêncio não venha do vazio, mas daquilo que ele revela. Quem você é quando não está tentando ser ninguém. E é aí que começa a verdadeira jornada. Não se trata de forçar a mente a parar, mas de observar o ruído sem ser engolido por ele. O primeiro passo para a liberdade mental não é controlar os pensamentos, é perceber que você não é eles. O inimigo que você tenta vencer com esforço não está fora, está dentro, e só pode ser derrotado quando você aprende a ouvir o som do próprio silêncio. Feche os olhos por um instante e imagine um macaco pulando de galho em galho, agitado, curioso, incapaz de ficar quieto por 2 segundos. Agora imagine que esse macaco vive dentro da sua cabeça. Ele não se cala, não para, não descansa. É ele quem te puxa para o celular a cada notificação, quem interrompe o foco com uma lembrança aleatória, quem te faz revisar uma conversa antiga às 2 da manhã. Esse é o retrato da mente moderna, uma mente treinada para o movimento constante, mas incapaz de repousar. Os monges budistas chamavam isso de mente macaco e sabiam que a maior batalha do ser humano não é contra o mundo, mas contra essa inquietude interior. Curioso como milênios depois, com toda a tecnologia e conhecimento disponíveis, continuamos escravos desse mesmo impulso. Será que evoluímos ou apenas trocamos os galhos por telas brilhantes? A ciência explica parte do problema. Cada clique, cada nova notificação libera uma pequena dose de dopamina, a mesma substância que nos faz buscar prazer e novidade. É viciante. Nosso cérebro aprendeu a confundir estímulo com progresso. Passar 1 hora rolando a tela parece produtivo, porque sentimos movimento. Mas é só ruído disfarçado de avanço, e quanto mais o macaco salta, mais longe ficamos daquilo que realmente queremos construir. Mas o erro não está em ter distrações. Está em acreditar que o foco é um dom e não um treino. Os antigos monges sabiam que a mente não pode ser domada à força. Se você tentar segurá-la, ela se revolta. Se tentar ignorá-la, ela grita. O segredo é observá-la, como quem vê um rio passar.
Deixar que os pensamentos fluam sem precisar segui-los. Quantas vezes você tentou parar de pensar e acabou pensando ainda mais? O truque não é eliminar os pensamentos, mas mudar o papel que você ocupa na história. Você não é o macaco, é quem o observa. E quanto mais consciência você traz para essa observação, menos poder o macaco tem sobre você. Pense em um guerreiro em meio ao campo de batalha. Ele não pode controlar o caos, mas pode escolher onde pousa o olhar. Assim é com a mente. A cada distração, você tem a chance de escolher, reagir ou respirar. Essa escolha pequena e silenciosa é o começo da liberdade. Mas o que vem depois da consciência? Saber que há um macaco é apenas o primeiro passo. O próximo é aprender a mover-se com ele, a transformar a agitação em fluxo. E é aí que a sabedoria do Tao entra em cena. Uma filosofia que ensina o que talvez seja o maior paradoxo de todos: agir sem forçar, conquistar sem lutar. Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver em harmonia com o próprio ritmo? Elas não correm, não se apressam e mesmo assim chegam longe. Há uma calma silenciosa nos gestos delas, uma fluidez que parece natural. Lao Tse, o filósofo do Tao, chamava isso de Wu Wei, o princípio do não forçar. Não é preguiça nem passividade, é a sabedoria de agir em sintonia com o fluxo da vida. O mundo moderno ensina o oposto: empurre, lute, conquiste, produza, bata metas, nunca pare. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais a vida escapa pelos dedos. Wu Wei é o antídoto para esse excesso. Mas o que significa, na prática, agir sem esforço? Significa permitir que o movimento surja naturalmente, sem a tensão de querer dominar cada passo. Os mestres chineses diziam que o bambu é forte porque é flexível. Quando o vento sopra, ele se curva, mas não quebra. O rio também ensina isso. Não discute com as pedras, apenas contorna. Talvez o verdadeiro poder não esteja em resistir, mas em fluir. Pense em um atleta no auge da concentração. Ele não força o corpo, ele permite o movimento. Um músico em estado de flow não pensa em cada nota. Ele se torna a própria melodia. Um guerreiro zen não luta contra o inimigo. Ele se move com ele, transformando a força oposta em impulso. E você? Quantas vezes tentou forçar resultados, apenas para descobrir que quanto mais apertava, menos acontecia? Wu Wei nos lembra que há um ritmo natural em tudo, nos ciclos da mente, no corpo, no trabalho, nas relações. Forçar é ir contra o tempo da vida. Quando você aprende a escutar esse ritmo, começa a trabalhar com o mundo, não contra ele. E o curioso é que quando você deixa de lutar com o fluxo, a produtividade aumenta, mas o peso desaparece. O esforço continua, mas não há sofrimento. Experimente observar o próximo desafio com essa nova lente. Ao invés de pensar, preciso vencer isso, pergunte-se, como posso me mover com isso? A resposta talvez não venha de imediato, mas ela sempre vem, no silêncio entre uma respiração e outra. E é justamente nesse espaço silencioso que o próximo ensinamento floresce, a arte da quietude. O momento em que o rio deixa de correr e a água reflete o céu. Quando foi a última vez que você ficou realmente quieto? Não sem fazer nada, mas em silêncio total, sem música, sem movimento, sem tentar resolver, planejar ou escapar. A maioria das pessoas nunca experimentou o que os monges chamam de zazen, o estado de observação pura, onde o corpo se aquieta e a mente aos poucos começa a se revelar. No começo, o silêncio parece insuportável. A mente grita, surgem lembranças, preocupações, listas de tarefas. Tudo o que estava escondido sob o barulho vem à tona. É por isso que tantos desistem, confundem o silêncio com vazio, quando, na verdade, é o espelho onde enxergamos a nós mesmos pela primeira vez. Dizem que a mente é como um lago. Quando o vento sopra, a água se agita e o reflexo desaparece. Mas quando o vento cessa, o lago reflete o céu com perfeição. É isso que a quietude faz. Acalma o vento interior
para que a verdade possa aparecer. O filósofo japonês Dogen escreveu: se você não encontra a verdade onde está, onde mais pretende encontrá-la? A quietude não é uma fuga do mundo, é o portal para compreendê-lo. Quando a mente se aquieta, você começa a perceber padrões sutis, como reage, o que teme, por que se sabota. E, de repente, aquilo que parecia um problema insolúvel começa a se dissolver, não porque você o resolveu, mas porque parou de alimentá-lo. Vivemos em uma era onde o silêncio é quase subversivo. Ficar quieto é um ato de resistência. É um grito mudo contra o excesso. E talvez seja por isso que poucos têm coragem de experimentá-lo. Mas toda transformação profunda nasce do espaço entre um pensamento e outro. Tente observar o que acontece quando você apenas senta e respira. Talvez note que os pensamentos vêm e vão como nuvens. Talvez descubra que por trás do ruído existe algo imutável. Uma presença tranquila que sempre esteve ali. Essa é a consciência que os monges chamam de mente original, o estado antes das distrações, antes das máscaras, antes do medo. E é dessa quietude que nasce o próximo estágio do caminho, quando o silêncio deixa de ser fuga e se transforma em força. Porque a calma sozinha não basta, é preciso aprender a mover-se com intenção. O silêncio é poderoso, mas não é o destino. É o ponto de partida. Depois de olhar para dentro, é preciso mover-se para fora. A sabedoria sem ação é como uma espada guardada na bainha, bela, mas inútil. A verdadeira transformação acontece quando a mente quieta encontra o gesto certo, o momento exato, o propósito claro. Os monges Shaolin chamavam isso de unidade entre mente e corpo. Eles meditavam por horas, mas também treinavam até a exaustão. Não viam contradição entre contemplar e agir, porque entendiam que cada soco, cada movimento, também podia ser uma forma de oração. Quando a mente se aquieta, a ação se torna arte. No mundo moderno, confundimos produtividade com propósito. Fazemos 1000 coisas, mas raramente com presença. Trabalhamos cansados, reagimos a mensagens, tomamos decisões por impulso, vivemos ocupados e vazios. Mas há uma diferença entre agir e mover-se por reflexo. Ação deliberada é o oposto da pressa. É quando cada gesto carrega intenção, cada escolha tem peso, cada tarefa é feita como se fosse a mais importante do mundo. Pense em um artesão moldando o barro. Ele não pensa no tempo, nem no resultado final. Cada toque é um diálogo com a matéria. É assim que nasce a maestria. Não de fazer muito, mas de fazer com alma. Quando você age com atenção total, o tempo se dobra. 1 minuto de presença vale mais do que 1 hora de dispersão. Mas agir com intenção exige coragem, a coragem de desacelerar num mundo que só valoriza a velocidade. E talvez seja esse o verdadeiro desafio: mover-se sem perder o centro, agir sem ser engolido pela pressa. O segredo é simples: escolha uma coisa e faça-a com tudo o que você é. Se for estudar, estude de verdade. Se for treinar, treine de corpo inteiro. Se for descansar, descanse por completo. Porque quando corpo e mente se alinham, a ação se torna oração silenciosa. E o movimento, meditação em forma de gesto. É nesse equilíbrio entre calma e ação que surge o poder de transformar o mundo ao redor. Mas para que a transformação floresça, ainda falta o elemento que une todas as etapas: o tempo. E é o tempo, lento, paciente e inevitável, que ensina a última e mais difícil lição do caminho do lótus. Nenhuma flor desabrocha ao som de um cronômetro. A pressa é o maior veneno da mente moderna e talvez a principal causa da nossa infelicidade. Queremos resultados agora, mudanças instantâneas, transformações sem esforço. Esquecemos que até o nascer do sol leva tempo e que o silêncio da noite faz parte do processo. Na filosofia oriental, o lótus é símbolo da paciência perfeita. Ele nasce no lodo, no ambiente mais sujo e denso possível. Durante dias, semanas, talvez meses, permanece invisível, crescendo sob a superfície, onde ninguém vê. Mas quando finalmente floresce, suas pétalas são imaculadas. A beleza do lótus não vem apesar da lama, vem por causa dela. A vida funciona da mesma forma.
Os períodos de confusão, dúvida e lentidão não são fracassos, são o terreno fértil onde a consciência cria raízes. Mas quem quer esperar por isso? Em um mundo de atalhos, a paciência parece fraqueza. Ainda assim é ela que separa quem tenta de quem alcança. Olhe para um guerreiro que domina sua arte, um músico que toca com alma, um sábio que fala com serenidade. Todos têm algo em comum. Entenderam que o tempo não é inimigo, é aliado. Cada tentativa frustrada, cada momento de silêncio, cada erro, tudo isso é parte do florescimento. E o que é a paciência, senão a fé de que o invisível está trabalhando em silêncio por você? O segredo do método de Lotus não é lutar contra o caos, mas confiar no ritmo natural do crescimento. Não é acelerar, é permanecer. Não é vencer, é florescer quando for a hora. O mundo te dirá para correr, mas o Lotus te lembra: a pressa faz você perder o instante presente, e é nele que o milagre acontece. Então, antes de seguir para o próximo objetivo, pare um momento. Sinta o tempo passando, sem medo. Talvez perceber que nada precisa acontecer, agora seja o primeiro passo para que tudo comece a acontecer de verdade.